Amados irmãos e irmãs, estamos no 24º domingo do tempo comum e, de modo particular, nós fizemos essa leitura longa do Evangelho de São Lucas no capítulo 15, que nos é colocado hoje de modo completo. Nós não vemos só a parábola do filho pródigo, ou só a da dracma perdida, ou só a da ovelha perdida. A liturgia nos colocou esses três textos juntos. Muito bem, tendo dito isso, essas três parábolas são conhecidas como as parábolas da misericórdia. Isso deve nos dizer alguma coisa. Se elas não estão separadas e colocadas juntas, tem um sentido para isso aqui hoje. Sem dúvida, a liturgia deseja nos colocar um olhar mais amplo sobre a misericórdia de Deus e sobre a nossa própria relação com essa misericórdia. A primeira leitura apresentou diante de nós um momento muito delicado no povo de Israel. O povo está na iminência da execução da ira divina. Deus está muito entristecido pela atitude do povo de Israel. Porque no momento, Israel decidiu selar com Yahvé um pacto da aliança aos pés do Sinai. Mas bastou Moisés se ausentar por alguns dias para que Israel se voltasse contra o seu Deus, se prostituindo com deuses esculpidos por mãos humanas. Deus então deseja fazer valer a justiça do pacto realizado na aliança do Sinai. Aos pés do Sinai, prometeram o povo de Israel, junto com Deus, que se aquele povo fosse fiel à aliança, teriam a bênção divina. Mas se fossem infiéis, teriam a maldição. Em ambos os casos, Deus permaneceria fiel a essa aliança com eles, porque esse era o acordo. Faz a vontade de Deus, tens a bênção. Não faz a vontade de Deus, tens a maldição. Mas é bonito perceber aqui que Moisés recorda, entre aspas, a Deus dessa aliança. Aos pés do Sinai, eles prometeram que se fossem fiéis, teriam a bênção, né? E Deus havia sido fiel também nas suas promessas a Abraão, né? E Moisés então vai lembrar a Deus daquela promessa então que ele fez a Abraão lá atrás, né? E por isso ele não poderia destruir o povo. E Deus confirma a sua fidelidade, é fiel à sua promessa. Esse povo será um povo numeroso, maior que as estrelas do céu ou das areias da praia do mar. Então, olhando essa primeira leitura, nós vemos que as três parábolas da misericórdia também se inserem nesse contexto. Jesus, então, é censurado pelos fariseus e mestres da lei, porque ele se coloca na disposição de comer, de estar próximo aos pecadores. E, em certa medida, seria justo ignorá-los, porque eles não eram fiéis à aliança. Mereciam, sim, o desprezo, né, das pessoas, porque eles estavam colhendo dentro dos seus pecados aquilo que haviam plantado. Mas Jesus contrapõe essa ideia muito arraigada, muito presa no coração dos fariseus, e isso que fazia eles criticarem a Jesus no seu gesto, contando-nos três histórias, três parábolas, né? Que parecem triviais e que nós conhecemos, muitos, nós como católicos. Quantos de nós já ouvimos a parábola do filho pródigo, por exemplo? Mas acreditem, há uns 5 anos atrás eu dava um curso de batismo e uma pessoa nunca havia ouvido essa história. Nunca havia ouvido. Então, existem ainda pessoas que não conhecem o Evangelho. Muito bem, essas três histórias parecem triviais, né? Mas se a gente olhar de perto, na verdade elas chegam a ser até escandalosas. Porque quem é o pastor que deixaria um rebanho de 99 ovelhas para procurar somente uma? O texto diz explicitamente, deixa no deserto e vai procurar aquela única ovelha, né? Certamente quando esse pastor voltasse, essa única ovelha seria a única ovelha que ele teria, porque as outras todas teriam se dispersado. Quem é que perde uma moeda, uma dracma, que é uma moeda de prata, que naquele tempo equivalia a um dia de trabalho, né? E chama depois várias pessoas para fazer uma festa. Talvez com essa festa que a pessoa ia fazer, para se alegrar com ela, ela ia perder todo o dinheiro, talvez até mais do que aquela dracma que ela havia perdido. Pior ainda, quem em sã consciência aceitaria um filho que rejeitou publicamente a sua filiação? E ainda teve a audácia de requerer toda a sua herança ainda em vida. O gesto desse filho é o mesmo que dizer: pai, o senhor morreu para mim, eu não quero mais você, e vai embora. Pensem, meus irmãos, essas três histórias que nós acolhemos com o coração muito aberto aqui na liturgia, na verdade elas são muito desconcertantes. Só que Jesus é muito habilidoso ao contar histórias, né? Jesus é muito habilidoso a contar as suas parábolas. E nós fomos envolvidos por aquilo que ele estava dizendo e não nos questionamos a respeito disso.
Nós ouvimos, achamos bonito e ficamos satisfeitos com o que Jesus estava contando. Mas se Jesus está fazendo isso, Ele não está querendo contar uma historinha para nós. Ele quer nos revelar algo muito profundo e algo muito importante. De fato, o nome que nós conhecemos dessas parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida ou moeda perdida, como você quiser chamar, e o filho pródigo, não são os melhores títulos que a gente poderia dar a essas parábolas, né? Por quê? Porque o centro da parábola da ovelha perdida não é a ovelha, é o pastor que protagoniza o gesto de deixar tudo para salvar aquela única ovelha. Na parábola da dracma, o centro não é a moeda de prata que se perdeu, mas a festa que a dona fez pela moeda ao encontrá-la. E por fim, não é tanto sobre um filho ingrato que volta humilhado a seu pai, mas de um pai que espera ansiosamente um filho, que corre ao encontro, que o cobre de beijos e lhe manda fazer festa. O centro desses textos é o modo de Deus se comportar diante dos seus filhos pecadores. Desculpem, mas esse parece ser para nós o ponto fraco de Deus, é o calcanhar de Aquiles de Deus. Essa aparente impotência chega a ser desconcertante, porque parece absurdo imaginar que Deus, que é todo-poderoso, tenha um ponto fraco, né? Jesus deixa sugerir então nesses textos que Deus não consegue resistir a um coração arrependido. Deus não resiste a um coração contrito, isso lhe é irresistível. São Paulo expressa essa verdade na segunda leitura, por isso ele pode agradecer a Cristo Jesus pela confiança que teve nele mesmo ao designá-lo para o seu serviço, que é o serviço do anúncio do Evangelho, do testemunho da ressurreição. Ele, São Paulo, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas que encontrou misericórdia, porque, como ele mesmo diz, agia com ignorância de quem não tem fé. Deus não fez caso disso, perdoou e confiou nele a obra de ser testemunha da ressurreição. Um outro detalhe importante que a gente vê, sobretudo no Evangelho, é uma constante alegria de Deus. Nos três relatos, no relato do pastor, no relato dessa dona de casa que perde a moeda e do pai, essas figuras transbordam de alegria e de felicidade, fazem festa por recuperar aquilo que estava perdido. Temos então um coração misericordioso e ao mesmo tempo um coração alegre nos três relatos. Um coração paterno que fala dessa justiça de Deus e ao mesmo tempo um coração materno, afetuoso e carinhoso, justo e doce nos relatos. Então vejam, ainda que nós não mereçamos ser chamados filhos, o nosso Pai misericordioso coloca sandálias nos nossos pés, como diz o texto. Por quê? Porque descalço é o modo como o escravo trabalha. O filho trabalha calçado, o senhor da casa, né? Então o filho deve ser investido sim de calçado, roupa nova, anel. Mas essas parábolas, elas não estão enaltecendo a figura do pecador. Já falei mais de uma vez, o protagonista aqui é Deus. Os pecadores nessa história que são os coadjuvantes. É por isso que o pai exorta o seu filho mais velho a se alegrar com ele e a conformar o seu coração ao coração dele, a aprender dele a ter esse coração, um coração misericordioso e alegre por aquilo ou por aquele que se perdeu e foi encontrado. Parece uma contradição absurda, porque na misericórdia Deus continua sendo justo. A gente viu na primeira leitura que o povo, e nós aqui podemos nos colocar como aquele povo infiel, merecemos o quê? E o próprio Deus diz isso, o extermínio. Merecíamos a morte. Mas Deus não fez isso, nem naquele momento, nem depois, por amor, por fidelidade às suas promessas. Mas se Deus é justo, e Deus é misericordioso, nesse caso concreto, não parece que Deus está sendo injusto? Porque, como eu dizia, o filho, por exemplo, mereceria ter o tratamento de um filho ingrato que desejou a morte do próprio pai. Mas por trás daquele abraço, né, esse gesto de acolhida daquele pai, custa muito caro. Custa, inclusive, eu sei que todos vocês aí não conseguem enxergar, mas aqui em cima tem um crucifixo, né? Então, custa esse sangue derramado na cruz. Então, por mais que Deus seja misericordioso, há um preço muito alto a ser pago por isso. A semelhança de Moisés, que intercede pelo povo de Israel e faz Deus deixar de condenar o povo, é Jesus, o nosso fiel intercessor, que diante do Pai alcança a nossa justiça. Mas agora não de um modo temporário, como em Moisés, mas de modo definitivo. Por trás do abraço daquele Pai,
Por trás daquela dor, daquele sofrimento, de tudo aquilo que se passa, há a dor e o sofrimento de Jesus. A misericórdia, por assim dizer, a concretização da justiça de Deus. Talvez do alto da nossa soberba, a gente possa ouvir esses textos e achar que eles não nos dizem respeito. Porque você talvez nunca rompeu com Deus de modo tão radical. Você nunca foi a ovelha desgarrada e muito menos o filho ingrato, como esse que está aqui na leitura. Aos poucos na nossa vida, a gente vai se ensimesmando, vai se enchendo de orgulho, de vaidade, de autossuficiência e pouco a pouco nós caminhamos para nos servirmos da lavagem dos porcos. A diferença é que para muitos de nós não há um rompimento brusco, há na verdade uma omissão, um dia, uma indiferença no outro, isso ou aquilo. Antes da gente descer um rio e tomar banho, né, a gente precisa molhar os pés. Então a gente vai pouco a pouco nos desvencilhando de Deus, escolhendo não amá-lo, dizendo que não o conhece, que quer a nossa parte da herança, que quer viver a nossa vida. Mas o Salmo, não raro essas pessoas então que têm essa experiência que eu dizia, né, dessa indiferença em relação às coisas pouco a pouco, ou que se julgam boas demais, não conseguem entender e se abrir à misericórdia. Sobretudo, quando ela se realiza naqueles que a gente julga menos dignos disso, os mais pecadores. Não nos iludamos. A fala do amor de Deus por nós e da nossa ingratidão diante de Deus nesse texto diz respeito a mim, diz respeito a você, não diz respeito simplesmente àquele que está longe. O Salmo nos apresenta a prece de um homem profundamente arrependido. Mas mais uma vez, o protagonista do Salmo, que é falado por um pecador arrependido, também é Deus. Por quê? Porque é Deus quem lava, é Deus quem purifica, é Deus quem cria o coração puro, é Deus quem dá o espírito decidido, ou seja, Ele que fortalece a nossa vontade. Meus irmãos, Deus sempre nos espera, sempre anseia para que recorramos a Ele. Essa impotência de Deus é a nossa salvação, porque Deus deseja realizar a festa da comunhão conosco e se torna irresistível ao nosso coração arrependido. Essa angústia, por assim dizer, de Deus, né, de espera para que nós voltemos a Ele, é o preço que Deus paga por nos fazer livres, por nos permitir fazer as nossas escolhas. Porém, uma pergunta que nós devemos fazer: nas nossas escolhas, Deus faz parte delas, ou a gente está excluindo Deus das nossas escolhas? Estamos nos afastando dEle, ou até pior, estamos perto dEle, mas não nos colocamos como verdadeiros filhos, íntimos do Pai, que desejam configurar o seu coração ao coração dele como o filho mais velho. Nós nos inquietamos de ver o bem na vida do outro, a misericórdia na vida do outro, porque se a gente se julga de certo modo melhor que os outros, ou quando não pior, a gente se julga empregado de Deus e não filho, não um coração de filho que ama o Pai e que é amado pelo Pai. Deus nos livre de nos afastar de Deus, porque a gente não permanece de pé sem a sua graça. O maior sacrifício que um homem pode oferecer a Deus e que é desejado por Deus, e a Sagrada Escritura nos diz, é realizado no altar de um coração arrependido. Desse altar, desse coração arrependido, se imola um verdadeiro sacrifício agradável aos olhos de Deus. Porque este sacrifício, que ao mesmo tempo, como a liturgia da Eucarística, que é sacrifício e é banquete, é memorial e é sacrifício. Ao mesmo tempo que se imola esse sacrifício, Deus faz festa na festa do perdão que Ele realiza em nós. Então nós vamos continuar a Santa Missa oferecendo mais uma vez na Eucaristia toda a nossa vida. Nós vamos unir os nossos